pisou o pé na empresa, já tem que estar com o exame médico feito, né? Toda a documentação já entregue e já na contabilidade. Eu vou contratar e se não der certo, com 3 meses eu vou demitir. Aí eu tenho que pagar isso. Não, com 3 meses você vai demitir, vai encerrar o contrato. É só você fazer o contrato corretamente. Falar sobre a questão trabalhista, né? Que eu acho que é o principal problema hoje, é o maior risco que eu vejo na área trabalhista, né? Que acho que esse é o grande fator. Risco na área fiscal e tributária e o risco na parte contratual. Um benefício que ele traz para você conhecer aquele trabalhador. Exato. E você não se amarrar a ele, ou então ter que pagar verbas rescisórias altíssimas lá no futuro. O direito é só para os trabalhadores. Não, o direito também é para o empregador, que tem benefícios que às vezes ele nem conhece. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Conhecimento Empreendedor. Eu sou Christian Costa e hoje nós vamos falar sobre os riscos de você não ter uma assessoria jurídica na sua empresa. E para isso, eu convidei aqui um advogado, amigo meu, Dr. Joab Brito, da Lopes e Brito. Já introduzi, né, nosso assunto, que é importantíssimo, né, porque a gente está falando de risco, né, de ações, riscos de até mesmo de levar uma empresa à falência, né? Então, quais são os riscos que as empresas correm por não ter um advogado, né? Por não ter uma assessoria jurídica? O ramo do direito, ele tem muitas abrangências e especialmente no ramo empresarial, né? Hoje a gente consegue identificar que a presença do advogado, a presença de uma consultoria jurídica numa empresa, ela não é um custo, né? Muitas pessoas tinham aquele preconceito de que ter um advogado é um custo. Não, o advogado, a presença de um advogado, a presença de uma consultoria, de uma assessoria jurídica é um investimento para a empresa, né? Onde ela vai conseguir minorar, né, os riscos processuais, né? Riscos que podem inclusive levar à falência da empresa. Então, penhora de bens, né? Uma série de inconvenientes, uma série de problemas que podem ser evitados, né, se tiver assessoria jurídica, né? Perfeitamente. Então a ideia da assessoria jurídica é justamente isso: acompanhar o empresário, acompanhar o empreendedor, para que ele consiga desenvolver as suas habilidades empresariais com tranquilidade, né, com confiança, né? Ter a assessoria jurídica é justamente isso: o advogado trazer confiança para as ações que o empresário vai tomar. Então, hoje o ramo empresarial, ele se divide em várias espécies, né? A gente tem aí no ramo empresarial o direito civil, o direito do consumidor, o direito trabalhista, o direito tributário, o direito constitucional e assim vai. São várias espécies dentro desse ramo, com muita abrangência aí para trabalhar. Joia. E assim, a gente, para facilitar, tá certo? O entendimento e a didática, a gente separou aqui, eu separei 3 ramos para a gente se ater. Que assim, eu diria que são os 3 ramos que mais pesam para o empresário, pequeno e micro empresário, que tenha a sua loja, aí, que tenha seu comércio. A gente separou aqui o risco na área trabalhista, né, que acho que esse é o grande fator. Risco na área fiscal e tributária, né? E o risco na parte contratual, que aí a gente pode falar sobre problemas que podem ser evitados com assessoria jurídica, com fornecedores, com clientes, né, consumidores, com os shoppings ou com os locadores, né, que fazem na locação, que vocês também atuam, né, para ajudar a negociar contrato com o locador, enfim. Ou seja, então eu separei aqui para a gente conversar 3 riscos, né, 3 áreas, 3 ramos em que tem os maiores riscos para os empresários, né? Trabalhista, fiscal e contratos. Então não sai daí, porque assim, os assuntos aqui hoje vão ser práticos mesmo, porque você vai dar dicas aqui de como não se embolar, né? Não ter problema, porque um problema trabalhista, por exemplo, pode levar a empresa à falência, né? Exato. E assim, nada substitui o advogado nessa hora, né? Mas hoje você está aqui exatamente prevenindo, né? Passando esse conhecimento seu aí para prevenir alguns riscos, e você que está nos assistindo aí, fica realmente um conselho, né? Contrate um profissional, um advogado, uma assessoria jurídica para
para te ajudar nisso aqui, porque aqui são apenas alguns pontos que a gente vai levantar, né? Muito superficialmente, porque não dá para discorrer sobre todos. Perfeito. Vamos lá, vamos então falar sobre a questão trabalhista, né? Que eu acho que é o principal problema hoje, é o maior risco que eu vejo, é um risco iminente, porque são muitas regras, muitas leis, muitas específicas. Então, por exemplo, você comerciário tem uma legislação, tem uma convenção, né? Tem as suas categorias, os funcionários têm as categorias, e não é simplesmente o valor que você vai pagar, não é simplesmente o que você quer, e sim é o que está na convenção. E a convenção, às vezes, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí muda depois. Se você não estiver acompanhando, não é papel do contador, tá? Né? Porque tem muitos contadores que acabam fazendo meio que os dois, tentando, né, fazer o trabalho do advogado, mas não funciona bem assim. Não. Então, vamos lá. Na área trabalhista, quais são os riscos que o empresário corre? E se você puder já dar algumas dicas já para quem está nos assistindo aí já rever, né? Pegar só essa deixa final aí que você falou, é a questão do contador. Quando a gente vê um problema na empresa, sempre falam, né? A culpa foi do contador. O contador que me orientou, o contador que falou dessa forma, enfim. Eu costumo falar, até para os nossos clientes lá no escritório, que a empresa ela precisa se desenvolver com um bom jurista, né? Com uma boa assessoria jurídica e com uma boa contabilidade, né? Pelo menos uma contabilidade atenciosa, né? Trabalhar os dois em conjunto é sucesso, né? É índice de sucesso aí para a empresa. E aí vamos falar aqui da área trabalhista, né? É um ramo muito importante na parte empresarial, na parte da consultoria jurídica empresarial. Por quê? Porque se você erra numa contratação, se você erra num benefício, né? Se você erra numa leitura de uma convenção, você pode ter um prejuízo muito grande. A gente já viu micros empresários aí, eu até mesmo empresário de pequeno porte, né? Aquele que vai abrir um comércio ali na frente da casa dele, mas não consegue fazer sozinho o trabalho. Aí ele vai contratar uma mão de obra para auxiliar, mas aí faz a contratação errada. De repente ele tem uma reclamação trabalhista aí, uma sentença de 100 mil. Já vi pessoas nesse sentido aí, se desesperar e procurar a gente. Doutor, não sabia do processo, só vim ver aqui depois, agora na fase de execução. E tá em 100 mil, 180 mil, e eu trabalho para sobreviver, para comprar o pão. E aí, como é que faz, né? Então, são esses detalhes assim que a gente costuma ponderar. Isso que eu tô falando de quando você contrata apenas um, mas quando você tem uma empresa grande que você tem várias contratações, vários funcionários, né? E aí você precisa ter uma boa consultoria para entender qual é a convenção, né? Em que convenção ele está enquadrado? É comerciário, é industrial, né? É transporte. Então você precisa fazer uma leitura do que quais são os direitos que ele tem, quais são o sindicato, né? Toda essa regulamentação. Então, esse estudo é importante. Depois você vai para análise também contratual. Assinar carteira de trabalho. Tem pessoas que tem empresas que têm aqueles vícios, né? Vou contratar 3 meses sem carteira, depois de 3 meses, se passar no teste, eu vou lá e assino a carteira. É um grande risco, né? Que as empresas costumam fazer. Então, qual o certo aqui, então, já existe o contrato de experiência, só que o contrato de experiência, ele já é na contratação da carteira. Exatamente. Né? Tem muita gente que confunde, mas não tem um contrato de experiência. Não, o contrato de experiência é mais um documento que faz parte da contratação. Então não existe contratar sem carteira assinada. Pisou o pé na empresa, já tem que estar com o exame médico feito, né? Toda a documentação já entregue e já na contabilidade. Exatamente. Só pode pisar o pé para trabalhar com todos esses requisitos cumpridos. Exatamente. E assim, o que é importante assim é que os empresários pensam, eu vou contratar e se não der certo, com 3 meses eu vou demitir. Aí eu tenho que pagar isso. Não, com 3 meses você vai demitir, vai encerrar o contrato. É só você fazer o contrato corretamente, né? E o contrato são no máximo 90 dias, você pode dividir 45 mais 45. É só você entender, eu preciso fazer um teste com essa pessoa, então eu vou fazer o contrato correto. Exato. Aí não deu certo, rescinde pelo fim do contrato de experiência, sem problema nenhum. Então, é um requisito é um benefício que a lei traz para você conhecer aquele trabalhador,
empregador, Exato. e você não se amarrar a ele, ou então ter que pagar verbas rescisórias altíssimas lá no futuro. Então, são esses itens aí que acabam, se o empresário, ele não se atenta às suas obrigações, né, primárias, né, vamos Sim. dizer assim, eles acabam se prejudicando, né? E aí a gente vai mais além. Aí tem a questão de carga horária, né? Numa relação de trabalho. Aí você tem que se preocupar com a carga horária. Qual é a carga horária de um telefonista? Qual é a carga horária de um porteiro? O que é a convenção daquela categoria determina? Então, esse estudo você tem que fazer. Qual é a carga horária que a lei permite, semanal, mensal, né? São essas observâncias. Ultrapassou a carga horária, pagamento de hora extra, ou a lei permite, a convenção permite uma compensação, uma folga. Então, são vários detalhes assim que se o empreendedor for no escuro, ele pode se perder. Aí ele vai se perder. E assim, às vezes a gente pensa assim, mas o direito é só para os trabalhadores. Não, o direito também é para o empregador, que tem benefícios que às vezes ele nem conhece. Nem conhece. Então, Você tem